Bom dia, quero desejar um excelente dia para os meus amigos, para os meus irmãos em Cristo. Quero desejar uma excelente quarta-feira que já está começando. Essa manhã de quarta-feira aqui em Petrópolis, por exemplo, tá bem friozinho, né? Bem frio, mas quarta-feira que o Senhor preparou pra gente. Então a gente agradece ao Senhor por essa quarta-feira e agradece por esse momento que a gente tem agora de estudar a palavra de Deus. Essa semana a gente tem falado sobre quem é Deus, né? Essa foi a sugestão. Na segunda-feira a gente, iniciou esse assunto. Quem é Deus? Quem é esse Deus a quem eu sirvo, esse Deus a quem a gente busca? Quem é Deus? E começamos essa reflexão na segunda-feira. Ontem nós falamos também um pouco mais sobre quem é Deus. E hoje a gente também vai conversar sobre quem é Deus. Bom dia, primo. Hoje a gente vai seguir nessa reflexão sobre quem é Deus à luz da Bíblia, porque a Bíblia é a revelação do próprio Cristo, do próprio Deus, é aquilo que Ele quis nos mostrar, que Ele quis se apresentar para a gente. Como eu já falei anteriormente, Deus é muito mais do que está escrito, mas na sabedoria divina, Ele se revelou para a gente, Ele se revelou para cada um de nós através da sua palavra. E aí eu queria destacar dois textos. Primeiro, Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim: O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Então, o Senhor já está dizendo aqui que Ele não é para ser comparado com as coisas desse mundo. O sábio não deve se orgulhar, o rico não deve se orgulhar por causa da sua riqueza, o forte pela sua força. Mas se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe então de conhecer a Deus e de entender os desígnios do Senhor. Porque Ele, o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus justo e Ele faz o que é direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam, diz o Senhor. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos de 18 a 25, 1 Coríntios 1, de 18 a 25, diz assim: De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Olha só que interessante essa outra passagem bíblica, né? E eu queria pensar sobre quem é Deus agora nessa perspectiva, né? Deus, Ele é aquele que com a sua onisciência, com a sua profunda sabedoria, Ele confunde a sabedoria do mundo. Enquanto o mundo, as pessoas, elas ficam muito ligadas a títulos, a diplomas,
elas ficam muito ligadas aos profundos cientistas que trazem diversas evidências e diversos fatos. Deus, ele vem dizendo aqui que as pessoas não podem conhecer a ele de fato se baseando na sua própria sabedoria. Isso é super interessante, né? Tá dizendo aqui, ó. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Deus não permite que nós nos acheguemos a ele, possamos conhecer a ele com base, fundamentado na nossa sabedoria, porque a nossa sabedoria, ela é limitada e ela é falha. Ela é falha, ela é imperfeita. Pelo contrário, olha aqui, resolveu salvar aqueles que creem. E fez isso por meio da mensagem que anunciamos, né? A mensagem através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, a sabedoria humana, aquilo que a gente entende ser muito inteligente, ou ter muito prestígio, ser muito reconhecido, nada disso faz diferença quando a gente quer conhecer a Deus. Conhecer a Deus, a gente precisa ter fé. E a gente precisa chegar perto dele com humildade, com o coração quebrantado, com sinceridade. Não adianta eu querer colocar títulos na minha frente para que eu tente um acesso melhor a Deus, porque isso não me garante a aproximação a Deus, a aproximação com o Pai. Deus se permite conhecer na sabedoria dele, mediante um coração quebrantado, um coração humilde, quando a gente realmente se coloca no nosso lugar e a gente fala para Deus que nós não somos nada, nós não somos ninguém, a gente depende dele. Um coração quebrantado, um coração humilhado diante do Senhor. O Senhor, ele atenta para as nossas petições, ele escuta o nosso clamor e ele se revela para nós com seu amor, ele se revela com seu perdão. A glória do Senhor inunda o nosso ser quando a gente se coloca diante do Senhor ajoelhados e realmente prostrados diante da cruz de Cristo. Não existe possibilidade de, na nossa arrogância, de acharmos que somos alguma coisa, a gente se chegar diante de Deus e buscar e ter acesso a Deus. O acesso ao nosso Pai é através do sacrifício de Jesus na cruz, com o coração quebrantado, com o coração humilhado. Eu achei interessante porque diz assim que a onisciência de Deus, ele confunde a sabedoria humana e as pessoas acham que isso é uma loucura, justamente porque nós somos limitados e a gente não consegue entender o tamanho, a profundeza da sabedoria do nosso Deus. A gente precisa buscar isso todos os dias. A gente precisa buscar mais da sabedoria do Senhor. Eu já falei isso aqui numa outra devocional, não lembro quando foi, que eu aprendi desde pequena, né? Minha avó me ensinava que nas minhas orações era muito importante que eu pedisse ao Senhor sabedoria, que eu não pedisse mais nada a Deus, apenas sabedoria. E esse ensinamento da minha avó ficou no meu coração. E eu peço todos os dias, me dê sabedoria, Senhor. Faça essa experiência também, peça a Deus todos os dias sabedoria que a gente precisa para lidar com as questões do dia, sabedoria a gente necessita para aconselhar um amigo, sabedoria a gente necessita para cuidar da nossa família, sabedoria na hora de tomar uma decisão em relação ao trabalho, ministério, sabedoria. A sabedoria do Senhor, ela não é falha, ela é perfeita. E a gente depende dessa sabedoria dele para que a gente possa tomar as decisões corretas e para que a gente possa seguir os propósitos que Deus tem para a gente, né? Então, quem é Deus? Deus é aquele que com a sua onisciência confunde a sabedoria do mundo. O que para o mundo é loucura, para nós é o evangelho puro e genuíno, né? É a essência, é o sacrifício de Jesus na cruz, simples de aceitarmos. A gente não precisa deixar esse evangelho complexo. O evangelho não é complexo, ele é simples.
Reconheça o sacrifício de Jesus na cruz. Veja o quanto Ele sofreu por te amar, por me amar. Ele entregou a vida por mim, por você. Derramou o sangue para nos livrar do pecado, do fardo do pecado. E Ele está pronto ali, com os braços abertos, esperando o nosso chegar, a nossa decisão de querer que Ele habite no nosso coração. E nessa decisão, que é uma decisão tão simples de reconhecimento, de arrependimento, o Senhor nos perdoa e nos garante a vida eterna. Então, não vamos deixar o que é simples complexo. A sabedoria do Senhor confunde a sabedoria humana. O Evangelho é simples. Basta a gente crer de fato com todo o nosso coração e pedir ao Senhor para tomar conta do nosso ser, né? Inundar o nosso ser. Então, é isso que eu gostaria de dividir com vocês, é essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje. E vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria no dia de hoje, que a gente possa trilhar o nosso dia aí, guardados por Deus, orientados por Ele também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada por essa quarta-feira que está começando. Eu te agradeço pela vida da minha família, eu te agradeço pela vida dos meus amigos, dos meus parentes e irmãos em Cristo. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da nossa igreja. Eu peço que o Senhor esteja abençoando o nosso dia, que o nosso dia hoje seja guiado por Ti, que o Senhor esteja à frente de todas as coisas. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que vão ver esse vídeo mais tarde, que essas pessoas sejam abençoadas por Ti, que o Senhor esteja dando sabedoria nas decisões que cada um precisa tomar e agir, e principalmente que Teu Espírito Santo esteja agindo nos nossos corações, que a gente possa a cada dia nos humilharmos e nos achegarmos mais a Ti, nos desapegarmos do nosso ego, da nossa vaidade, de tantos títulos, e nos reconhecermos pecadores e nos reconhecermos dependentes de Ti. Nós pedimos, ó Pai, porque nós cremos em Ti e nós sabemos que nós só podemos dar um passo certeiro se estivermos com o Senhor. Então, entregamos tudo nas Tuas mãos. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um bom dia para vocês, que Deus abençoe seu dia ricamente, e amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui para mais uma devocional. Tchauzinho.